assinado pós o Tratado de Tordesilhas de 1494 foi o Tratado de Lisboa, de 1681. Observe que estamos um ano após a criação da colônia de Sacramento e é o primeiro momento em que a Espanha reconhece a existência dessa área ocupada por Portugal. O segundo foi o Tratado de Utrecht, de 1713. Primeiro Tratado de Utrecht. Preste atenção e cuidado que esse é assinado com a França. Em 1713, Portugal e França discutiam questões de fronteira lá ao norte do Brasil, na região amazônica. E Portugal garantiu a ocupação da área amazônica, aceitando em troca a ocupação definitiva da Guiana Francesa pelos franceses. O terceiro tratado é o Tratado de Utrecht II, em 1715. Nesse tratado, agora Portugal está com a Espanha. Portugal negocia com a Espanha novamente a questão da colônia de Sacramento. E pela segunda vez, a Espanha aceita a existência dessa área. Não concorda muito, mas aceita. O quarto tratado, esse é importante. Esse você tem que prestar muita atenção. Esse é o Tratado de Madrid, de 1750. Por que ele é importante, professor? Você deve estar se perguntando. É simples. É o momento em que Portugal conseguiu praticamente a definição do território brasileiro atual, com pequenos territórios faltando, como por exemplo o Acre, que só é conseguido mais tarde. Mas em 1750, a importante ação de Bartolomeu de Gusmão, o negociador português, usando da ideia do uti possidetis, ele conseguiu a área quase que do Brasil atual. Essa ideia do uti possidetis diz o seguinte: a posse é de quem usa, ou seja, se você ocupou, a terra é sua. E após todos esses fatores que nós estudamos, você já percebeu que o território brasileiro teve um lento, gradual processo de ocupação. E por uti possidetis, a região norte, a região centro-oeste e a região sul estavam incorporados ao novo território brasileiro. Em 1753, uma observação importante a ser feita é que ocorreram as guerras guaraníticas. Isso mesmo, os índios guaranis se revoltaram. E por que eles se revoltam? Foi aí que eu deixei para te dar a grande dica do Tratado de Madrid. É que Portugal, para conseguir todo aquele território, ele teve que ceder alguma coisa à Espanha. Ele cede a famosa colônia de Sacramento. Em troca, recebe o extenso território brasileiro e a areazinha ali, próxima ao Rio Grande do Sul, de 7 povos das missões. Uma região onde existiam as missões jesuíticas. E que o índio, ao perceber que o território é entregue aos portugueses, eles reagem violentamente. Portugal agiu com violenta repressão, inclusive contou até com o apoio de espanhóis, mas, por mais índios que se massacrassem, existiam índios que fugiram para as áreas mais florestais e que ficavam aguardando para o contra-ataque, para atacar e matar portugueses. Isso nos leva ao próximo tratado, o Acordo de El Pardo, ou Tratado do Pardo, no qual o Marquês de Pombal, ministro que controlava Portugal e o Brasil nessa época, entre 1750 e 1777, Pombal resolveu voltar atrás. Devido às resistências indígenas, Portugal faz com que o uti possidetis não valha, a Espanha pega o seu território de volta, Portugal pega a colônia de Sacramento de volta, voltou-se ao que era antes. Em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso. Nesse momento, a região de 7 povos das missões é devolvida para os espanhóis. Em troca, o Brasil ganhou a ilha de Santa Catarina, que era ainda um território espanhol. E, finalmente, em 1801, o Tratado de Badajoz. Esse é muito fácil.
É só lembrar do Tratado de Madrid. Voltam as regras do Tratado de Madrid. A configuração semelhante ao do território brasileiro, vejam no mapa, e a colônia de Sacramento devolvida aos espanhóis. Vamos agora à nossa dica de estudo. Nossa dica de estudo de hoje é que vocês assistam inteiro a missão. Sugerimos também a leitura do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. E aí, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Mais uma vez, para mim, foi um prazer. E até a próxima! Na aula de hoje estudamos a expansão territorial brasileira. Vimos os grandes fatores que permitiu ocupar esse grande território brasileiro. Também analisamos os tratados que formaram a base do Brasil atual. De todos esses, é importante que você guarde o Tratado de Madrid. Bons estudos! Caro colega, você deve ter percebido que essa aula tem muitas informações. Inclusive, é um dos assuntos que o aluno menos lembra no ano seguinte após ter estudado. A forma que nós temos para fazer com que eles consigam lembrar durante bastante tempo é utilizar aquela velha regrinha: mais vale uma imagem do que 1000 palavras. Procure focar sempre o mapa. Faça com que ele visualize esse processo de expansão. Permita que ele lembre, depois de um tempo, através do esquema, do desenho, do uso do mapa. Em relação aos tratados, não os faça decorar todos eles, salvo se ele for fazer algum concurso importante que exija saber cada um dos tratados. Permita que ele saiba, pelo menos, o mais importante que costuma ser mais cobrado nas provas, que é o Tratado de Madrid. No mais, é contigo mesmo. Boa aula!